A gente vai fazer a correção, né, da prova parcial. Então, a primeira questãozinha era uma aplicação da lei dos cossenos, bem direta, né? Ele tinha aí o esquemazinho, né? Quando o segmento de reta que une Júpiter ao Sol faz um ângulo de 120 graus, com o segmento de reta que liga a Terra ao Sol, né? A distância entre os dois planetas é. Ele quer saber a distância aqui entre Júpiter e a Terra, né? Fazer um esquemazinho aqui, seria essa distância aqui, ó. Daqui até aqui, né? Seria o terceiro lado do triângulo, né? Você conhece esse ângulo aqui, né? Formado aqui por essa distância entre Júpiter e Sol, e entre o Sol e a Terra, né? Esse ângulo aqui é de 120 graus, você quer saber a distância entre Júpiter e a Terra. Em função da distância RJ e da distância RT, né? A distância RJ de Júpiter ao Sol e a distância RT do Sol à Terra, da Terra ao Sol, tanto faz. Então aqui era a lei dos cossenos, né? Direto, você podia chamar isso aqui de X. Então você usava a lei dos cossenos, né? Lei dos cossenos. E aí você tinha o seguinte, x ao quadrado igual a RJ, né? RJ ao quadrado mais RT ao quadrado menos o dobro do produto dos lados, né? Para quem lembra, RJ vezes RT pelo cosseno do ângulo entre eles, cosseno de 120 graus. Aí aqui você tinha que lembrar lá o que eu falei da redução de quadrante, né? Então aqui você tinha que lembrar que o cosseno de 120 graus, como 120 graus está no segundo quadrante, você bota o sinal negativo, bota aqui o cosseno, e aí você vê quanto é que está faltando aí para chegar em meia volta, que é 180 graus. Quanto é que está faltando aqui? 60, né? Está faltando 60 graus. Então, o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Aí tinha que lembrar quanto é o cosseno de 60, que é, menos que é 1 meio, né? Então, aqui ficava menos 1 meio. Ou seja, onde tinha o cosseno de 120, você ia substituir por isso aqui, ó. Aí vai ficar como a igualdade. Então, daqui vai ter o seguinte, x ao quadrado igual a RJ ao quadrado mais RT ao quadrado menos 2 vezes RJ vezes RT vezes o cosseno de 120, que é menos 1 meio, né? Menos 1 sobre 2. É o seguinte aqui. Então vai ficar x ao quadrado igual RJ ao quadrado mais RT ao quadrado. Menos com menos é mais. Aí aqui esse 2, você podia cancelar com aquele 2 lá de baixo, né? Porque é tudo multiplicação, você lê o sinal. Então vai ficar RJ vezes RT, simplesmente aqui, né? RJ vezes RT. O que restava fazer aqui é extrair a raiz quadrada, de um lado e outro. Então você extrai a raiz quadrada que vai ficar x, né? Igual a raiz quadrada disso aqui tudinho. RJ ao quadrado mais RT ao quadrado mais 2 vezes RJ vezes RT, tá? Então, esse aqui era o X. Olhando aqui os itens, ó. Então, o item correto era aqui o item D, ó. Tá? Aqui ele traz o raiz de 3, né? Menos raiz de 3 mais raiz de 3, para você se confundir, né? Você daria esse item C como resposta se você considerasse o cosseno só 1 meio, sem o sinal negativo, né? Que ficaria menos aqui. Essa resposta aqui, menos raiz de 3, seria se você errasse na hora de colocar aqui o cosseno e colocasse o cosseno de 60 como sendo raiz de 3 sobre 2. Aí você marcaria isso aqui. E essa daqui é se você colocasse menos raiz de 3 sobre 2. Ambos estariam errados, né? E o cosseno de 60 é o seno de 30, que é 1 meio, tá? Então, basicamente, a primeira era isso, uma aplicação direta aqui da lei dos cossenos. A segunda dava um pouco mais de trabalho, mas também estava no TD de revisão, só dei uma nova roupagem para ela, né? E fala o seguinte, ó. Os lados de um triângulo são números inteiros e consecutivos. Sabe-se que o maior ângulo é o dobro do menor, né? São feitas as seguintes afirmações. Os lados do triângulo medem 3, 4, 5. O valor do cosseno do maior ângulo é 1/8. O raio da circunferência circunscrita a esse triângulo mede 8 raios de 7 sobre 7. A respeito das afirmações assim, marca o único item correto, né? Então, a ideia que a gente vai desenvolver é a seguinte. Primeiro, a gente não pode pensar uma questão dessa sem fazer uma figurinha, né? A gente tem que fazer aqui uma figura do triângulo para a gente pensar.
tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o maior, pelo meu desenho, o maior lado é esse aqui de baixo. Então, o maior ângulo vai ser esse aqui. E aqui o menor, pelo que eu fiz aqui, o menor ângulo é esse. Esse menor ângulo aqui eu vou chamar de alfa. O que ele fala? Sabes que o maior ângulo é o dobro do menor, né? Então, esse maior ângulo aqui vai ser 2 alfa, tá? Além disso, no começo aqui do enunciado ele fala, os lados do triângulo são números inteiros consecutivos. Como é que se representa 3 números inteiros consecutivos? Pode ser x o primeiro, o segundo é x mais 1 e o terceiro é x mais 2. A ideia é essa aqui, né? 3 números em PA de razão 1, digamos assim, né? Então aí você tem 3 números inteiros consecutivos. Por exemplo, 1, 2 e 3. Né? Aqui é 1, aqui o 2 é 1 mais 1, e o 3 é 1 mais 2, né? Então, essa é uma forma de escrever 3 números inteiros consecutivos. É claro que eu não estou dizendo que os lados são 1, 2 e 3, né? Até porque um triângulo assim não existe. Como o menor é x, e o menor está oposto ao menor ângulo, esse aqui vai ser o x, esse aqui vai ser o intermediário, x mais 1, e esse aqui de baixo vai ser o x mais 2, que vai ser o maior lado. Lembrando aquele pensamento, o maior lado está sempre oposto ao maior ângulo. O menor lado está oposto ao menor ângulo, e assim vai, tá? Então, o desenho inicial era esse aqui, a situação inicial. E aí você tem 3 afirmações aí, onde você tem que saber se elas são verdadeiras ou falsas. Bom, como ele não fala nada sobre o perímetro do triângulo, nem nada, então eu tenho que dar um jeito aqui de descobrir quem é x, para descobrir quem são os lados, né? Então, eu só posso garantir se isso aqui é verdadeiro ou falso, 3, 4, 5, se eu encontrar o x, né? Não posso sair na adivinhação aí. Então, a ideia, como eu tenho 2 ângulos e eu tenho os lados opostos a eles, né? Mesmo eu tendo em função de x, tá? Eu tenho os 2 ângulos aqui e tenho os lados opostos. A ideia aqui é utilizar a lei dos senos. Lei dos senos. Então, a saída inicial é usar a lei dos senos, depois que você faz o desenho aqui. Como é que fica a lei dos senos aqui? X mais 2 está para o seno do ângulo oposto, ou seja, o seno de 2 alfa, assim como x está para o seno de alfa. A ideia é essa aqui, seno de alfa. Agora, você tinha que trabalhar o seguinte, você tinha que trabalhar aqui a fórmula do arco duplo, lembrando que o seno de 2 alfa é 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno. Então, você continuava aqui assim, x mais 2 sobre 2 seno alfa vezes cosseno alfa, às vezes dá uma falhada aqui, não sei porquê, igual a x sobre seno de alfa. O que você ganha com isso? Ó? Você vai conseguir cancelar aqui esse seno do alfa com esse seno aqui, aí vai ficar x mais 2 sobre 2 vezes o cosseno de alfa igual a x, né? Onde esse x está sobre 1. Aí você vai trabalhar aqui a proporção e vai conseguir encontrar o cosseno em função do x. Vai ficar 2x cosseno do alfa igual a x mais 2 vezes 1, que é x mais 2. Você passava o 2 mais x para cá dividindo. Então, você tem cosseno de alfa igual a x mais 2 sobre 2x, né? 2x. Pronto. Você achou o cosseno do alfa em função do x. Agora, uma boa saída é você prestando atenção nisso aqui. Eu tenho o cosseno do alfa em função do x, tenho os 3 lados em função do x. Então, qual é o segundo passo agora? Eu tentar utilizar a lei dos cossenos para encontrar esse x aí. Então, esse aqui foi o primeiro passo, tá? Claro que antes eu tenho que fazer o desenho da figura, como eu falei. O segundo passo, então vamos lá. Segundo passo, vai ser a lei dos cossenos. Tá de verde mesmo. Lei dos cossenos. Como você descobriu o cosseno do alfa, né? E o alfa está oposto ao x, você começa pelo x. Então, vai ficar o seguinte. X ao quadrado é igual soma dos quadrados dos lados que formam o alfa. Então, x mais 1 ao quadrado mais x mais 2 ao quadrado. Vamos lá. X mais 1 ao quadrado mais x mais 2 ao quadrado menos o dobro do produto desses lados, ou seja, x mais 1, x mais 2 vezes 2, né? O dobro do produto, vezes o cosseno do alfa. Eu vou escrever aqui só o cosseno do alfa, depois eu substituo.
tá? Então aqui eu vou ter o seguinte, x ao quadrado é igual, vou desenvolver isso aqui, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai ficar 2x, 1 ao quadrado vai ficar 1, vou desenvolver isso aqui também, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4x, quadrado do segundo, 2 ao quadrado é 4. Menos, aqui eu não vou fazer agora, né? Eu vou repetir só, 2 que multiplica, não vou distribuir agora não, que eu quero ver se dá para cancelar alguma coisa aqui, para ficar mais prático o negócio. Vezes cosseno do alfa. Só que o cosseno do alfa é isso aqui, ó. É x mais 2, né? Sobre 2x. O que vai acontecer? Eu vou logo cancelar esse 2 aqui fora, com esse aqui. Vai ficar um x lá embaixo, presta atenção. Acontece o seguinte, esse x ao quadrado eu posso cancelar com qualquer um desses dois aqui, né? Então eu vou cancelar com esse aqui, e aqui vai ficar desse lado, não vai ficar nada, vai ficar 0, né? O que vai acontecer agora? O que eu vou fazer? Eu vou, tá vendo esse sinal de menos aqui? Eu vou passar todo esse termo aqui sobre x para o outro lado positivo. Então eu vou fazer isso, ó. Esse sinal de menos vai ficar positivo. Vai passar para lá x mais 1, x mais 1, x mais 2 vezes x mais 2. Ou seja, vai passar x mais 1 vezes, como tem x mais 2 vezes x mais 2, isso aqui é x mais 2 ao quadrado. Só que não esquecendo, sobre, aqui embaixo tem um x, ó. X. Igual, né? Repito, igual. O que ficou desse lado aqui, né? Desse lado aqui ficou x ao quadrado, mais, aí vem 2x mais 4x, que é 6x, 1 mais 4, mais 5. Existem várias formas de você concluir continuar isso aqui. Você pode botar um aqui embaixo e pode multiplicar em cruz. Ah, professor, mas aqui vai ficar x vezes x ao quadrado, que dá x à terceira. Não tem problema, tu não vai ter que resolver uma equação de terceiro grau. Porque esse x à terceira, ele vai ser cancelado. Porque na hora que você calcular quanto é o desenvolvimento disso aqui, ó, vai aparecer o x à terceira de novo. Aí vai cancelar com o do outro lado, ó. Isso aqui, ó, é x mais 1. Eu posso até fazer assim mesmo, que eu acho mais simples, apesar das contas. X ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4x mais 4, né? Pronto. Quando você desenvolve isso aqui, ó, x vezes x ao quadrado, fica o quê? X à terceira. Mais x vezes 4x, 4x ao quadrado. Mais x vezes 4, 4x. Aí o 1 é neutro, né? Só repetir todo mundo aqui. X ao quadrado, mais 4x, mais 4. Aí como é que vai ficar isso aqui? X à terceira, mais 4 mais 1, 5, x ao quadrado, mais 4 mais 4, 8, x mais 4, né? Pronto. Então isso aqui é o desenvolvimento disso. Quando eu multiplicar por 1, é claro que vai ficar ele mesmo, dá isso aqui. E aí quando você multiplicar em cruz, o x pelo outro, o que vai acontecer ali, ó? Vou voltar para cá. Então, isso aqui vai ficar no primeiro membro, x à terceira, mais 5x ao quadrado, mais 8x, mais 4. Aí você repete ali, igual. Do outro lado, você vai multiplicar o x por isso aqui tudinho. Então, vai ficar x vezes x ao quadrado, ó, x à terceira. Olha o que vai acontecer, ó. Esse x à terceira vai cancelar com esse, ó. Mais x vezes 6x, 6x ao quadrado. Mais x vezes 5, 5x. Aí pronto, o que vai acontecer é o que eu falei. Esse x à terceira vai embora com esse. Aí você vai ter o seguinte aqui. Eu vou passar o 6x ao quadrado para cá, vai ficar 5x ao quadrado menos 6x ao quadrado, né? Mais 8x menos 5x. Menos 5x. Já passei tudo que tinha aqui. Sobra só o mais 4. Igual a zero. Vamos organizar isso aí, ajeitar isso aí. Então, você vai ter o seguinte aqui. Menos x ao quadrado, mais 3x, mais 4 igual a zero. Vou multiplicar tudo por menos 1. Então, você vai ter x ao quadrado menos 3x menos 4, né? Igual a zero. Aqui você pode fazer Bhaskara, mas o mais rápido é a soma e produto, que é uma equação bem simples. A soma das raízes é menos b sobre a, então é 3. E o produto das raízes é c sobre a, que é menos 4. Então, é bem fácil achar dois números cuja soma seja 3 e o produto seja menos 4. Então, vai ser menos 1
E o outro vai ser 3, né? 3. Certo? É isso mesmo, né? Não, tá errado. É 4, né? O outro. É 4. Menos 1 vezes 4 é menos 4, menos 1 mais 4 dá 3, né? Só que o x não pode ser negativo, né? Então, o x não pode ser negativo, né? Isso aqui não pode, porque o x tem que ser positivo, né? E isso aqui é negativo. Então, portanto, o x é igual a 4, né? Portanto, x é igual a 4. Aí você tinha que, logo, os lados medem. 4, 4 mais 1, 5, 4 mais 2, 6, né? 4, 5 e 6, tá? Então, os lados mediam 4, 5 e 6. Então, vamos para a primeira afirmativa. Então, aqui eu precisei primeiro usar a lei dos senos, lembrar do arco duplo, chegar no cosseno em função do x, depois aplicar a lei dos cossenos para resolver aqui a equação, tá? E encontrar o valor do x. Encontrou o x, encontrou todos os lados do triângulo, certo? Então, vamos lá. Os lados do triângulo medem 3, 4, 5, falso, né? Então aqui é falso. A primeira já é falso, vou botar aqui para reforçar. Segundo, o valor do cosseno do maior ângulo é 1/8. Então você tinha que saber quanto é o cosseno de 2α, né? Para julgar essa segunda aí. Vamos lá. Então quanto é o cosseno de 2α? Vamos lá. Cosseno de 2α. Quanto é que seria esse valor aqui? Então você tinha que lembrar que a fórmula para desenvolver isso aqui é cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Se você já tiver o cosseno do alfa, fica simples, porque você lembra que pela RTF, relação trigonométrica fundamental, isso aqui é 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa, né? Então, isso aqui fica o seguinte, ó, fica cosseno ao quadrado de alfa menos 1, menos com menos, mais cosseno ao quadrado de alfa. Você soma esses dois cossenos aqui, então você tem 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Ou seja, se você souber só o cosseno do alfa, dá para saber o cosseno de 2α. E se você souber só o seno também, porque da mesma forma aqui, eu poderia ter substituído o cosseno ao quadrado de alfa por 1 menos o seno ao quadrado, né, pela RTF. Ficaria 1 menos 2 seno ao quadrado de alfa, tá? Por que eu não fiz isso? Porque eu já tenho o cosseno, porque eu já achei o x, ó. O x vale 4. Então eu vou achar isso aqui facilmente, ó. Vamos recordar aqui o que é o cosseno de alfa. Vou voltar um pouquinho aqui, ó. O cosseno de alfa é x mais 2 sobre 2x. Então vamos lá, ó. Então é o seguinte, vou deixar aqui, feito aqui de lado. O cosseno de alfa é x mais 2 sobre 2x, né? Então vai ficar, quanto é o x? 4. Então vai ficar 4 mais 2 sobre 2 vezes 4. 4 mais 2 é 6, sobre 2 vezes 4 é 8. Se você simplifica aqui por 2, você obtém que o cosseno de alfa, que é o menor ângulo, né? É 3/4. Ele está fazendo uma afirmação lá sobre o cosseno do maior ângulo. Então você tinha que substituir aqui, ó. Então vai ficar igual a quê? 2 que multiplica cosseno de alfa, 3/4, ao quadrado, menos 1. Vamos ver quanto é que dá essa conta aqui. 2 vezes 3 ao quadrado é 9, sobre 4 ao quadrado é 16, menos 1. Só que aqui nós podemos simplificar, tá? Nós podemos simplificar ali o 2 e o 16. 2 por 2 é 1, 16 por 2 é 8. Então vai ficar 9 sobre 8 menos 1. Então vai ficar 9 vezes 1 é 9, menos 8 vezes 1 é 8, sobre 8, né? Então dá o quê? Dá 1/8. Então, de fato, o cosseno, deixa eu ajeitar esse 8 aqui, o cosseno do maior ângulo realmente é 1/8, né? Ele fala que o maior ângulo é o dobro do menor, né? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Afirmação 2, né? O valor do cosseno do maior ângulo é 1/8, verdadeira, tá? Essa aqui era verdadeira. Terceira e última, que eu creio que daria um pouquinho mais de trabalho. Talvez não, né? A primeira já dá um pouquinho de trabalho. Você tem que usar duas leis e o arco duplo. O raio da circunferência circunscrita a esse triângulo mede 8 raios de 7 sobre 7. Essa aí vai ser verdadeira, já antecipo, tá? Como é que você pode fazer isso aí?
Você poderia lembrar que lá na lei dos senos, né? Lá na lei dos senos, aparece um negócio interessante. Quando você tem aqui o triângulo, era para eu ter feito a circunferência aqui, mas eu vou fazer já, para não perder tempo, vou fazer meia feia aqui, não é o jeito, tá? Quando você tem aqui a circunferência circunscrita ao triângulo, todo triângulo vai ter uma circunferência circunscrita a ele, né? Se o raio da circunferência for R, né? Se eu tiver esse ângulo aqui, a alfa, beta e esse aqui, teta, se o alfa tiver oposto a A, o beta tiver oposto a B e o teta tiver oposto a C, a lei dos senos, né, a forma mais completa dela diz o seguinte: A está para o seno do alfa, e isso a gente demonstrou em aula, tá? E aplicou. B está para o seno de beta, assim como C está para o seno de teta, e tudo isso aqui é igual a uma constante, que é o diâmetro da circunferência, ou seja, é 2R, duas vezes o raio, tá? Então é daqui que a gente pode obter esse raio aqui, tá? Porque lá no triângulo a gente conhece todos os lados, certo? A gente conhece, e aí a gente pode conhecer os senos também, um dos senos. Se você tiver um lado e o seno do ângulo oposto, você tem um raio aqui, por essa lei, basicamente, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então, ó, vamos pegar aqui, né? A gente tem o cosseno do alfa, que é 3/4, tá? A gente sabe que se o cosseno do alfa é positivo, ele é um ângulo agudo, né? Porque ele está no primeiro quadrante. Se ele está no primeiro quadrante, o seno é positivo. Mesmo que você não soubesse, mesmo que ele estivesse no segundo quadrante, o seno seria positivo, né? E o seno é positivo no primeiro, no segundo, negativo, terceiro e quarto, tá? Então, x é 4. Então, vamos dar uma olhada aqui na figura anterior. Ó. Então, esse x aqui é 4. Se eu souber quanto é o seno do alfa, eu faço 4 sobre o seno de alfa igual a 2R. Aí eu descubro o raio da circunferência que está englobando aqui por fora, né? Está circunscrito ao triângulo. Tem como eu saber o seno do alfa? Tem. Eu falei agora há pouco, né? Eu posso utilizar a relação trigonométrica fundamental. E aí, eu dei uma dica interessante, né? Para quem lembra as aulas não muito distantes. Você pode construir um triângulo retângulo, já que esse alfa aí você tem a certeza que ele é agudo, porque o cosseno é positivo, onde um desses ângulos internos desse triângulo aqui é o alfa. Aí o que você sabe ali, ó? Você sabe aqui que o cosseno do alfa é 3/4. Então o que isso quer dizer? Que eu posso ter um cateto adjacente aqui é 3, e a hipotenusa do triângulo tem que ser 4. Eu posso fazer essa construção. Essa construção existe, essa construção é válida, né? O cosseno do alfa é 3/4. O que nos interessa é encontrar esse cateto aqui, ó. É o cateto oposto ao alfa, né? Para poder encontrar o seno do alfa. E voltar aqui na lei dos senos. Então, você faz o Pitágoras, você tem 4 ao quadrado igual a y ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, aqui vai dar 16 igual a y ao quadrado mais 9. 16 menos 9 igual a y ao quadrado. Y ao quadrado é igual a quê mesmo, hein? 9, 6, 15, 7, né? 7. Então, y é raiz de 7. Pronto. Daí você tem o seno do alfa. Portanto, o seno do alfa vai ser igual a quê? Vai ser y sobre 4, ou seja, vai ser raiz de 7 sobre 4. Aí o que você faz? Vai ali na lei dos senos, escreve A está para o seno do alfa, que vai ser o x no caso, né? X está para o seno do alfa, assim como 2R está para 1, né? Você bota só o 2R, o 1 não precisa. E aí o que você faz? Quanto é o x? 4. Quanto é o seno do alfa? Raiz de 7 sobre 4. Igual a 2R sobre 1. Se você quiser, para melhorar aqui a sua vida, você pode simplificar aqui por 2 e aqui por 2. Então, aqui por 2 vai ficar 1, né? E aqui por 2 fica só o 2. Então, R sobre 1 é o R. Então, R é igual a 2 sobre raiz de 7 sobre 4. Aí você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, 4 sobre raiz de 7. Então, fica 8 sobre raiz de 7. Só que aqui, a gente tem que racionalizar. Então, a gente multiplica por raiz de 7 em cima e embaixo. E aí, obtém um raio. De fato, o raio vai ser 8 raiz de 7 sobre 7. Tá? Então, a terceira afirmação era verdadeira. Tá? A terceira afirmação era verdadeira. Da prova de vocês, eu creio que essa questão aqui era mais difícil, porque ela realmente
englobava vários conhecimentos, tá? E você tinha que fazer uns cálculos bem densos mesmo, tá? Que era verdadeira. Verdadeira. Então, a respeito das afirmações acima, marque o único item correto. As 3 afirmações são verdadeiras? Não. As 3 são falsas? Não. Apenas uma é verdadeira? Não. Apenas 2 é verdadeira? Não. 2 e 3 são verdadeiras e a 1 é falsa. Então, aqui era o item E. Tá? Se eu só comentar com vocês, existe uma outra maneira de você obter esse raio aqui. Eu deixo isso como exercício, tá? Não vou fazer não devido ao tempo. Existe uma fórmula que permite você calcular, eu posso até colocar aqui em outra página, que acho que fica melhor. Para você calcular a área de um triângulo, quando você tem aqui você tem a circunferência circunscrita, tá? Então, aqui, para ficar bonitinho, eu resolvi usar o compasso mesmo. Vou desenhar o triângulo aqui, mais ou menos, tá? Então, quando você tem um triângulo inscrito na circunferência, que você conhece os 3 lados, digamos aqui, A, B e C, e você conhece o raio dela, né? Vou puxar um raio aqui. Existe uma fórmula para calcular essa área aqui, em função do A, B e C e do raio R, né? Então, você tem aqui um triângulo ABC. A gente costuma representar a área com a letra S, tá? Então, a área do triângulo ABC é o produto dos 3 lados, ABC, A vezes B vezes C, sobre o quádruplo do raio. Então, lá naquela questão, você poderia utilizar esse método aqui. Você tem os lados que são 4, 5 e 6. Você substitui aqui. Então, aí ficaria 4 vezes 5 vezes 6 sobre 4R. Aí você pode pensar assim, bom, professor, mas aí eu não sei quanto é a área. Aí você poderia utilizar outro conhecimento que é da fórmula de Heron. Tá? Para quem não sabe a fórmula de Heron para a área, ela diz que a área do triângulo ABC ela é dada por P e multiplica P menos A, e multiplica P menos B, e multiplica P menos C. Isso tudo dentro da raiz quadrada. Tá bom, eu sei quem é A, B e C, que são os lados do triângulo. Mas quem é esse P? Esse P, pessoal, é o semiperímetro do triângulo. É A mais B mais C sobre 2. Então, eu deixo como sugestão vocês encontrarem um raio aqui, tá? Por essa maneira que eu estou dizendo aqui. Você conhece que aqui é 4, 5 e 6, né? 4... Esse aqui é o 6, que estava oposto ao 2 alfa aqui, né? E aqui é o 5, o intermediário, né? De acordo, e aqui é o alfa, tá? Não precisa trabalhar a trigonometria nenhuma. Você precisa dessas duas coisas aqui. Você precisa saber que a área do triângulo ABC é o produto dos 3 lados sobre 4R e precisa aplicar a fórmula de Heron, que é essa aqui. Então, você calcula o semiperímetro, 4 mais 5 mais 6 sobre 2 e joga aqui. Você vai ter o P, o A, o B e o C, você já tem, você substitui. Você vai encontrar um valor numérico aqui para a área. Esse valor numérico você iguala com isso aqui. Quando você achar esse valor numérico, você iguala com isso aqui, ó, em amarelo. Quando você igualar com isso aqui, obviamente, como só tem desconhecido R, você vai encontrar o R. Aí você confirma aquele resultado lá da gente, tá? Que era, deixa eu voltar aqui, porque eu nem lembro mais, 8 raiz de 7 sobre 7, tá bom? Então, eu deixo como sugestão vocês fazerem isso aqui, porque isso aí vai agregar mais conhecimento para vocês, tá? Com relação a áreas do triângulo, né? Tem gente que pensa que a área do triângulo só pode calcular com aquela forma convencional, bases e altura sobre 2. Quando o triângulo é retângulo, né? Quando o triângulo não é retângulo, a pessoa não sabe mais calcular, tá? Vamos para a próxima aqui rapidinho. Essa aqui eu também não pretendo tomar muito tempo nela, não. Seja x pertencente aos reais. Se cosseno de 2 elevado a x é 3 quartos, então o valor de cosseno de 2 elevado a x mais 1 é... Isso aqui é só uma manipulação que você tem que fazer para usar arco duplo. Porque você tem que lembrar que 2 elevado a x mais 1, a gente pode escrever assim. É 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Que é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2, né? Que é a mesma coisa que 2 vezes 2 elevado a x. Então, imagina que tu vai trocar esse 2 elevado a x aqui por um certo alfa. Tu vai chamar isso aqui de alfa. Então, o que você tem? X pertence aos reais. Se cosseno de alfa é igual a 3 quartos, então, cosseno de alfa é igual a 3 quartos, o que ele está te perguntando? O valor de cosseno de 2 elevado a x mais 1 é o cosseno de 2 alfa, né? Ó, 2 elevado a x mais 1 é 2 vezes alfa, tá?
Quanto é o cosseno de 2α? Aqui eu não vou pegar muito tempo, porque, de certa forma, eu coloquei essa questão aí, porque ao mesmo tempo que você perdia um certo tempo para fazer essa, você ganhava tempo nessa outra aqui. Porque já está feita pelo item anterior, ó. Vamos voltar um pouquinho aqui. Ó, a gente já tinha aqui o cosseno de alfa, né? É 3/4, ó, bem aqui. E a gente calculou o cosseno de 2α, que é exatamente o que a questão está pedindo lá. Quanto é que dá? 1/8. Então a resposta já estava meio que na outra questão. Né, ó, cosseno de alfa é 3/4, quanto é o cosseno de 2α? Vamos lá, ó. Cosseno de alfa é 3/4, quanto é o cosseno de 2α? Então aqui eu não vou fazer de novo, tá? Vocês já viram. Cosseno de 2α é igual a 1/8. Tá? Já está feito, certo? Então aqui vai ser o item A. Então, quarta, rapidinho. Seja θ um ângulo agudo, tal que é a equação x² mais 4x cosseno de θ mais cotangente de θ igual a zero, na variável x, então é uma equação de segundo grau na variável x, né? Tem raiz dupla. O que significa ela ter raiz dupla? Por exemplo, essa equação aqui, ela tem raiz dupla. Isso aqui se escreve como sendo x mais 1 ao quadrado igual a zero. Qual é a raiz dupla? X mais 1 igual a zero, x igual a menos 1. Então, quer dizer que o x', se você for fazer Bhaskara para resolver isso aqui, você vai encontrar o x' igual a x duas linhas igual a menos 1. Outro exemplo, essa equação aqui, ó. X ao quadrado é menos 4x mais 4 igual a zero. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, porque isso aqui fica x menos 2 ao quadrado, ó. Fica quadrado o primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 4x, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado é 4. Então a raiz disso aqui, x menos 2 igual a zero, a raiz disso aqui é 2, ou seja, se você fizer por Bhaskara, você vai encontrar isso aqui, ó. Então raiz dupla é isso, é um número que ele é duas vezes raiz da equação, ou seja, a equação quando se fatora tem um termo quadrático, né? Tem um termo quadrático. Por exemplo, uma equação que não tem raiz dupla, essa daqui, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Essa equação não tem raiz dupla, porque a fatoração dela vai ficar x menos 2, que multiplica x menos 3 igual a zero. Aqui não tem raiz dupla, porque aqui é 1 e aqui é 1, ó, os expoentes. Já aqui a raiz é dupla, porque aqui, ó, o expoente quem é, ó, é 2, tá? Então a ideia é isso aí, certo? Então, feitas essas considerações aí, vou procurar apagar aqui rapidamente. Então, o que a gente vai ter? Tá? Vamos trabalhar essa teoria de equação de raiz dupla, só que a questão demanda um pouco de trigonometria também, tá? Então é o seguinte, se isso aí tem raiz dupla, o que quer dizer, pessoal? Quer dizer que o delta é igual a zero. É a mesma coisa. Você pode ir pelo delta ou pode tentar completar o trinômio, né? Eu vou pelo delta aqui para fazer uma solução diferente da que eu já tinha feito antes de passar a prova para vocês. Então, o que é o delta? D ao quadrado menos 4ac igual a zero. Porque ter raiz dupla quer dizer, se ela é de segundo grau, só pode ter duas raízes. Se ela tem raiz dupla, então as duas raízes são iguais, ou seja, delta é igual a zero, né? Se as duas raízes são reais iguais, delta é igual a zero, tá? Mesma coisa. Quem é o B dessa equação? O B é o que acompanha o x, então é o 4 cosseno de θ. Então você vai ter aqui 4 cosseno de θ, isso aqui é o B, ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é a cotangente de θ, igual a zero. Vamos trabalhar isso aqui. Eu vou jogar esse menos 4 cotangente de θ para o outro lado, tá? Positivo. Aqui é zero, então vai ficar legal. E aqui eu vou calcular. 4 ao quadrado é 16, e vai aparecer o cosseno ao quadrado de θ, igual, joguei o 4 vezes 1 vezes cotangente de θ para cá. Então fica 4 cotangente de θ. Preciso que vocês lembrem que aqui é multiplicação e aqui é multiplicação, então eu posso simplificar. Então eu posso cortar aqui o 4 e o 16. 4 por 4 é 1, 16 por 4 é 4. Então vai ficar o seguinte aí, tá? 4 cosseno ao quadrado de θ igual a cotangente de θ. Lembra da definição do que é cotangente? É o inverso da tangente. Então é o cosseno de θ dividido pelo seno do θ, tá? Pelo seno do θ.
Bom, o que eu vou fazer agora? Será, pessoal, que o cosseno de θ pode ser zero? Não, não. Eu garanto que o cosseno de θ é diferente de zero. Professor, como é que o senhor garante isso? Porque ele fala aqui, ó, no enunciado. Θ é um ângulo agudo. Ele está no primeiro quadrante. Se ele está lá no primeiro quadrante, vocês lembram lá do círculo trigonométrico, que se ele é um ângulozinho assim, dessa maneira, ele vai ter aqui um cosseno e vai ter aqui um seno, diferente de zero, né? Então, ele é um ângulo agudo, então ele não pode, o cosseno dele não pode ser zero. Por que é importante afirmar isso aqui? Por que é importante garantir isso aí? Porque se você garante que o cosseno de θ é diferente de zero, você garante a lei do cancelamento aqui, que eu vou fazer agora. Eu posso cancelar um cosseno daqui com um cosseno daqui, tá? Por isso que é importante. Então, lembrando que cosseno ao quadrado de θ é a mesma coisa que cosseno de θ vezes cosseno de θ. Igual, aí vem o outro lado, cosseno de θ sobre seno de θ. Posso cancelar o cosseno, dada essa afirmação aqui, que é verdadeira. Então, eu posso vir para cá e fazer isso aqui, ó, cancelar, tá? Eu não posso cancelar zero com zero, né? Então, eu posso cancelar isso aqui, que é diferente de zero, então eu garanto que essas duas coisas são iguais. Ou seja, o que eu garanto? Eu garanto que 4 cosseno de θ tem que ser igual a 1 sobre seno de θ. Eu gosto sempre de falar dessas coisas porque tem certos argumentos que o pessoal utiliza na internet para fazer umas demonstrações erradas, aí o pessoal não sabe. Então, você faz 4 vezes 0 é igual a 0, né? E 5 vezes 0 é igual a 0. Então, isso quer dizer que 4 vezes 0 é igual a 5 vezes 0. Mas aí eu vou e faço a lei do cancelamento aqui, ó. Então, eu provo, portanto, que 4 é igual a 5. Mas é lógico que esse cancelamento aqui, é lógico que 4 não é igual a 5, né? Pelo amor de Deus, é lógico que 4 não é igual a 5. E é lógico que essa lei do cancelamento aqui foi aplicada errada, porque você cancelou 0 com 0, e você não pode fazer isso, tá? Então, daí a importância. Se A vezes B é igual a A vezes C, isso implica que B é igual a C, só se eu garantir aqui como hipótese que o A é diferente de 0. Se eu não garantir que o A é diferente de 0, eu não posso afirmar que o B é igual a C. Tá aqui o caso, ó. 4 vezes 0 é 0, e 5 vezes 0 é 0 também. 4 é igual a 5? Não, tá? Eu só posso garantir isso aqui se eu garantir que o A é diferente de 0. Uma maneira de manipular isso e demonstrar é passar o AC para cá negativo, e aí você coloca o A em evidência. Você joga aqui o A em evidência. Aí fica B menos C, igual a 0. Como por hipótese, o A é diferente de 0, e esse produto aqui é igual a 0, então esse fator aqui tem que ser 0. Porque você está garantindo que o A é diferente de 0, por hipótese. Logo, B menos C é 0. Mas se B menos C é 0, joga o C para o outro lado. B é igual a C, tá? Aí você garantiu, né? Aí você garantiu que B é igual a C. Então, lei do cancelamento, você tem que saber fazer, quanto fazer. Você só cancela coisas não nulas, tá? Diferente de 0. Então, vamos lá. Vamos passar aqui. Opa, não quero apagar isso aqui, não. Só isso aqui. Vamos passar aqui para a solução, tá? Da questão. Feitas essas considerações aí. Eu acho que eu acabei apagando sempre, né? Enfim, deixa para lá. Vamos fazer de novo aqui. Então, 4 cosseno de θ é igual, o que restou aqui? Cancelou, fica 1 sobre seno de θ. Onde aqui está sobre 1 também. Multiplica em cruz. Então, tu tem 4 seno de θ. Cosseno de θ, né? A ordem dos fatores não altera o produto, igual a 1 vezes 1, que é 1. O que é que a gente tem que fazer agora? Aqui a gente tem que fazer uma pequena manipulação. Preste atenção. Esse 4 é 2 vezes 2. Então, fica 2 vezes 2. E aqui eu vou repetir. Seno de θ, cosseno de θ, igual a 1. Isso daqui para cá, eu peço que vocês relembrem o que é. É o seno de 2θ. Vezes, aí sobrou esse 2 aqui fora, ó. 2. Igual a 1. Manipula isso. Então, tu tem seno de 2θ igual a 1 meio. Agora, o que você vai fazer? Bom, esse θ aí tem uma limitação, né? Esse θ ele deve ter alguma limitação, né? θ é um ângulo agudo e tal. Então, esse θ aí tem alguma limitação, tá? Ele deve tomar o 2θ. Se o θ é agudo, ele deve tomar o 2θ no máximo no intervalo de 0 a π, né? De 0 a 180 graus, tá? Aí você tinha que olhar lá o ciclo trigonométrico. Quer dizer, pelo menos fazer um esboço assim e ver o que está acontecendo. O seno de 2θ é 1 meio.
Então, o que isso quer dizer? Que o 2θ está aqui, ou ele está vindo até aqui assim, o 2θ. É um desses dois. 2θ é esse, ou então 2θ é esse aqui todinho. O que eu quero dizer? E ele é um meio, né? O seno. Lembra que isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que o seno de 30, né? Seno de 30. Então, você pode afirmar que esse 2θ aqui é igual a 30 graus. Isso implica que o θ é 30 graus dividido por 2. Ou seja, é 15 graus. Só que as respostas aqui nos itens, né, as opções, não está em grau, está em radiano. Então, o que você tinha que lembrar? Bom, tinha que lembrar que o π radiano é 180 graus. Se π radiano é 180 graus, então o que é 30 graus, pessoal? É como se eu pegasse isso aqui e dividisse por 6, né? Então, 30 graus é π sobre 6 radiano, né? Então, 30 graus é π sobre 6. Se 30 graus é π sobre 6, isso implica o quê? Se o 2θ é 30. Então, 2θ é igual a π sobre 6. Então, 2θ vezes 6 dá 12θ, né? Θ é π sobre 12. Π sobre 12. Mas essa aqui não é a única solução. A pessoa poderia vir aqui e marcar erroneamente π sobre 12. Tá? Π sobre 12 não é a única solução. Tem outra solução. Por que tem outra solução? Porque o 2θ pode estar no segundo quadrante. Ele não pode estar no terceiro e no quarto, né? Porque aqui o seno é negativo, negativo. Mas ele pode estar no segundo ou no primeiro, né? E aí, qual é a outra opção para isso aqui? Para ser um meio? Vai ser esse cara aqui, ó. Vai ser o quê? Vai ser 150 graus, também é a opção. Porque o seno de 150 é igual ao seno de 30, que é um meio, para quem lembra a redução de quadrante. Então, você teria que abrir outra opção aqui. Ou seno de 2θ igual ao seno de 150, que também é um meio. Logo, você teria o quê? Você teria 2θ igual. Como é que eu faço para transformar os 150 graus? Como é que eu faço para transformar em radiano? É simples. Você pega 180 graus e retira 30, né? Então, você pega π radianos e retira π sobre 6, que é 30 graus. π sobre 6. Fazendo MMC aqui, dá 6π menos π sobre 6, ou seja, dá 5π sobre 6. Se o 2θ é 5π sobre 6, então quem é o θ? Portanto, o θ, se multiplicar em cruz, né? 6 vezes 2, 12. θ seria 5π sobre 12. E note que tanto esse cara aqui, quanto esse cara aqui são agudos, tá? Esse cara aqui é 15 graus, tá no primeiro quadrante. Esse cara aqui é 75 graus, que é 150 dividido por 2, tá? Aqui é 150 graus. Então, resposta, né? Resposta. O θ pode ser π sobre 12, π sobre 12, ou o θ pode ser 5π sobre 12. Tá? Então, a resposta correta estava aqui no item, deixa eu ver aqui, π sobre 12 ou 5π sobre 12. Então, vai ser aqui o item B. Tá? Então, é uma questão densa também, né? Você trabalhar conceitos de equação de segundo grau juntamente com a trigonometria, tá bom? Essa daí também eu coloco no rol das medianas, tá? Conjunto das medianas, questões de mediana em termos de dificuldade. A quinta, dada a figura abaixo, T igual a seno de alfa vezes seno de θ sobre seno de beta, quem vai ser esse T aqui? Tá? Também não é uma questão muito fácil não, né? Mas enfim, a ideia aqui é a gente trabalhar as definições de seno e cosseno. Talvez tangente não seja necessário não, tá? Trabalhar as definições de seno, de cosseno, né? E trabalhar a lei dos senos, tá? Para resolver essa questão aqui. Primeiramente, eu vou chamar esse segmento aqui de baixo de Azinho. Vou chamar esse segmento aqui, que é a hipotenusa desse triângulo menor, de Bzinho. E vou chamar essa hipotenusa do triângulo grande de Czinho, tá? A ideia é essa aí. Eu não vou ter que trabalhar nenhum desses caras em função do K. Por incrível que pareça, não vou ter que encontrar ninguém em função do K para resolver essa questão, tá? A ideia é trabalhar as definições de seno e trabalhar a lei dos senos. Preste atenção. O seno do alfa, de acordo com esse triângulo menor aqui, pelo que eu já fiz aí, o seno do alfa
vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai ser K sobre B. Tá? Já o seno do beta, pessoal, seno do beta, professor, não dá para utilizar a definição direta de seno, porque esse triângulo aqui que envolve o beta, ele não é um triângulo retângulo, né? Exatamente, exatamente. Então, eu tenho que contornar essa dificuldade aí, para escrever o seno de beta, de outra forma. De que maneira eu posso contornar essa dificuldade? Utilizando a lei dos senos. Então, ó, eu vou até desfazer essa vírgula aqui, porque eu vou utilizar agora a lei dos senos, tá? Lei dos senos. Para ficar inteligível o que eu estou dizendo, eu vou dar um nome para o triângulo. Triângulo A, B, C. Então, eu vou colocar os nomes aqui, tá? A, B e C vai ser esse aqui. Esse aqui vai ser o ponto D, tá? Só para ficar bonitinho. Então, no triângulo ABC, preste atenção, se eu utilizar a lei dos senos. O beta está oposto a esse cara aqui, que é 3K. Então, tu vai ter 3K está para o seno do beta, que está oposto a ele, seno do beta. Assim como esse lado aqui que eu chamei de B está para o θ, né? Está oposto ao θ. Então, B está para o seno do θ. Tá? Então, meu objetivo agora é saber também quem é o seno do θ. Então, eu vou saber o seguinte. Eu queria o seno do beta logo, né? Eu queria o seno do beta. Vamos isolar o seno do beta aqui, vamos trabalhar. B, seno de beta, é igual a 3K seno de θ. 3K seno de θ. Se eu jogar o B multiplicando, passar dividindo, então eu vou ter seno de beta é igual a 3K seno de θ dividido por B. Tá bom? Dividido por B. Então, eu guardo isso aqui, ó. Isso é o seno do beta. Professor, mas o seno do beta está em função do seno de θ. E agora, hein? Não vai ter problema nenhum, sabe por quê? Porque aqui, ó, quando você substitui o seno de beta, né? Quando você substituir, tem o seno de θ em cima, vai cancelar o seno de θ com o seno de θ. Tá bom? Então, a ideia é que a gente trabalha... E veja que aqui apareceu o K e o B, e aqui também apareceu o K e o B, vai ter um cancelamento aí. Então, quem vai ser o T? Vamos lá. Eu vou trabalhar a expressão do T. Seno de alfa, seno de θ sobre seno de beta. Então, vamos lá. T é igual seno de alfa vezes seno de θ sobre seno de beta. Como é que vai ficar isso aqui, né? Ó, vamos lá. Quem é o seno de alfa? K sobre B. K sobre B. Vezes, quem é o seno de θ? Não sei. Vou deixar só escrito aqui. Eu não trabalhei ele. Quem que eu trabalhei ali? Eu trabalhei o seno de beta, que é 3K sobre B. Dá para escrever o B aqui. Vezes o seno de θ. Pronto, vamos lá. Aqui você tem o Bzinho aqui, tá? Então, como eu falei, ó, esse seno de θ vai cancelar com esse aqui. É lógico que ele é diferente de zero, né? É lógico, isso não faria nem sentido essa expressão se fosse zero. Eu não posso dividir por zero, né? E o θ é agudo, é lógico que ele é diferente de zero. Então, você fica com K sobre B dividido por 3K sobre B. Mas isso aqui, se você repete a primeira, que é K sobre B, e multiplica pelo inverso da segunda, B sobre 3K, olha o que vai acontecer agora. Vai cancelar esse B com esse B aqui, vai cancelar esse K com esse K aqui. Então, ficou o quê? Em cima 1 sobre 3. Então, esse aqui é o valor do T. O T é 1/3. Item correto, item B. Então, basicamente, é trabalhar as definições de seno, cateto oposto, hipotenusa e a lei dos senos. Tá? Na sexta, era um problema mais básico, né? De um pouco de interpretação. Um estudante de engenharia vê um prédio do campus da UFSM construído em um terreno plano, sob um ângulo de 30 graus. Aproximando-se do prédio mais 40 metros, passa a vê-lo sob um ângulo de 60 graus. Então, você tem que desenhar a situação. Você tem aqui o terreno plano e o prédio está aqui, tá? Na vertical, é claro. Aí o observador está aqui e ele enxerga o topo do prédio sobre um ângulo de 30 graus. Então, esse ângulozinho aqui, ó, é de 30 graus.
eu vou chamar o estudante de E. Aí esse estudante está na posição E1, ele vem para a posição bem aqui, E2. Ele se aproxima, ou seja, daqui para cá, ele se aproximou quanto? 40 metros. 40 metros. E ele olha lá para o topo do prédio de novo. Então ele pega e olha para cá. Né? Ele olha para cá. Quando ele olha, esse ângulo aqui que esse segmento azul faz com o chão, né? Digamos assim. Com o chão não, né? Essa altura vai ser aproximada que a gente vai calcular. Até porque o olho da pessoa não é no chão, né? Tem a altura da pessoa. Mas aí ele está desconsiderando a altura da pessoa, claro. Aqui é 60 graus. Aproximando-se do prédio 40 metros, passa a ver ele sob o ângulo de 60 graus. Considerando que a base do prédio está no mesmo nível do olho do estudante, né? Ou seja, ele desconsidera a altura da pessoa. 1,70 m ele desconsidera, né? Digamos. Considerando que a base do prédio está no mesmo nível do olho do estudante, então a altura H do prédio é igual a... Tem que descobrir essa altura H aqui. Então essa questão é mais simples a partir do momento que você observa os ângulos. Se esse ângulo é de 60 graus, esse aqui tem que ser 30. Porque o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Ou então, para concluir que aquele ângulo é 30, você pode fazer o seguinte. Esse ângulo aqui é 120 graus, porque meia volta é 180. 120 mais 30 dá 150. Para 180, falta 30. A soma dos ângulos internos de todo triângulo é 180 graus. Ah, mas se esse é 30 e esse é 30, esse triângulo aqui, eu vou chamar esse vértice aqui de P, e vou chamar esse ponto aqui de A. Esse triângulo E1, E2P, ele é isósceles. Então, isso aqui é 40, aqui também é 40. Observando agora o triângulo E2PA, você consegue, aplicando a definição de seno, encontrar o H. Porque aqui você vai ter o seno de 60 igual a cateto oposto sobre hipotenusa, né? O cateto oposto é o H e a hipotenusa você sabe que é 40. Então, seno de 60, cateto oposto é H, hipotenusa é 40. Aí você tinha que lembrar, né? A questão não fornece, é aquilo que eu falei. O seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Se você botar um meio, vai dar 20. Aí você encontraria uma resposta errada e eles foram bonzinhos porque eles não colocaram 20 nos itens, né? Eles não colocaram, mas tem vezes que eles colocam, viu? Aí você dança. H sobre 40. Vamos simplificar aqui. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 20. H vezes 1 é H, 20 vezes raiz de 3 dá 20 raiz de 3 metros. Então, perceba que ele não pediu nenhuma aproximação, né? O resultado vai ficar em função da raiz de 3. 20 raiz de 3 metros está aqui no item B. Tá? Uma boa aproximação para a raiz de 3 é 1,7. Então, 20 vezes 1,7 daria 34. Aproximadamente 34 metros, né? Essa altura aí. Tá? Na 7, você tinha também uma questão básica. Porque a gente vai ver aqui nessa questão que se o seno do alfa é igual ao seno do beta, você está dentro de um triângulo retângulo, o alfa só pode ser igual a beta, que são ângulos agudos. E aí, se o alfa é igual a beta, só pode ser 45 graus, os ângulos agudos, tá? Então, sejam alfa e beta os ângulos agudos de um triângulo retângulo. Então, ele já fala que tu tem um triângulo retângulo, já, no contexto, em que o alfa e o beta são seus ângulos agudos. Então, você tem um alfa aqui, digamos, e aqui um beta. E aqui tem um ângulo reto. Só que ele fala que o seno do alfa é igual ao seno do beta. Então, alfa e beta estão no primeiro quadrante. Tu pensa assim, o alfa e o beta são agudos. Ambos estão no primeiro quadrante. E o seno de ambos é igual. Então, a abertura é a mesma. Quer dizer que o alfa aqui é igual ao beta. Porque não tem como os senos serem iguais e eles serem distintos. Não tem como no primeiro quadrante. Cada vez que você variar o ponto aqui, a gente viu isso em aula, né? Você variar esse ponto, o seno vai aumentar ou vai diminuir. Se o seno do alfa é igual ao seno do beta, alfa e beta, ambos pertencentes ao primeiro quadrante, então isso aqui com certeza implica que o alfa é igual a beta. Preste atenção nas hipóteses, tá? As hipóteses são essas aqui, ó. Alfa e beta estão no mesmo quadrante, no primeiro quadrante. E o seno do alfa é igual ao seno do beta. Então, o alfa tem que ser igual ao beta. A mesma coisa se ele tivesse ambos no segundo quadrante. Mas aqui não pode, né? Tá ambos no segundo quadrante nessa situação. Não teria um triângulo. Eu não teria triângulo nenhum, né? Porque para ter um ângulo obtuso só pode ser no máximo um. Um triângulo não pode ter dois ângulos de 120 graus, por exemplo.
Porque essa soma aqui já dá quanto? 240. E a soma dos ângulos internos de todo triângulo é quanto? 180 graus. Então, o triângulo ele tem, no máximo, um ângulo obtuso, né? Um ângulo obtuso. Se a gente não soubesse a natureza do triângulo, ele tem, no máximo, um triângulo obtuso. Não pode ter dois obtusos, tá certo? Opa. Eu desfazer aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? Como o alfa e o beta estão no mesmo quadrante que é o primeiro, seno de alfa é igual a seno de beta, então isso implica que alfa é igual a beta. Então, isso implica, logicamente, que alfa é igual a beta, que é igual a 45 graus. Porque aqui já tem 90, né? E aqui que ele quer saber mesmo, hein? A área do triângulo. Se a hipotenusa vale 4 centímetros, né? Então, você já sabe que esse cara aqui é 45 graus. Então, você sabe que esse 45, que esse lado aqui é igual a isso. Você fazia Pitágoras, né? Para encontrar esse x aqui, que é o cateto. Ou então, você utilizaria o seno ou o cosseno de 45. Então, eu vou usar o seno. Seno de 45 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, x sobre 4. Aqui está sobre 1. Então, o x vai ser igual a quê? 4 vezes o seno de 45. Lembraria que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Se você não lembrasse isso, você desistia disso aqui e faria Pitágoras, que dava para encontrar o x, já que os catetos são iguais. Então, você encontraria que o x é 2 raiz de 2. O que é a área do triângulo? Eu chamo esse triângulo aqui de ABC. Então, a área do triângulo ABC, então vamos lá, a área do triângulo ABC vai ser base vezes altura sobre 2. Então, x vezes x sobre 2, né? X ao quadrado sobre 2. Então, seria 2 raiz de 2 ao quadrado sobre 2. 2 ao quadrado é 4, o radical sai, fica só o 2. Então, 4 vezes 2 é 8, dividido por 2. Então, aqui dá 4 centímetros quadrados, tá? Coincidência, né? Dá numericamente igual à hipotenusa. Então, pessoal, aqui o item correto vai ser o item B, tá certo? Item B, tá? Metade da área de um quadrado de diagonal 4, né? Também, você pode ver assim, certo? Rapidamente aqui a oitava. Essa oitava também era simples, tá? Então eu dei um desconto, né? As primeiras questões eram mais difíceis e as outras iam descontando no tempo. Essa aqui era tranquila. Uma bola foi chutada de um ponto M, subiu a rampa e foi até o ponto N, conforme a figura a seguir. Dado, raiz de 3 igual a 1,7. Então ele quer que você use essa aproximação aí. A distância entre M e N é aproximadamente. Então, a distância em linha reta do ponto M até o ponto N ali, tá? Essa distância aqui é o que ele quer, ó, essa distância em linha reta daqui para cá. Basicamente, o que você ia fazer? Você teria que encontrar quanto é esse segmento do meio aqui, digamos assim, tá? Já que esse segmento aqui é 1,5, mais 1, tá faltando só essa distância daqui para cá. Eu vou chamar de x. Mas você tem um 30 graus, aqui é 90 e aqui é 4. O que você fazia? Cosseno de 30. Então, não é à toa que ele vai pedir para tu utilizar uma aproximação por raiz de 3. É porque vai entrar em jogo o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 30 é x sobre 4. Só pensar um pouquinho. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, igual a x sobre 4. Simplificaria aqui o 2 e o 4. Então, 2 por 2 é 1, 4 por 2 é 2. X vezes 1 é x, igual a 2 raiz de 3. Então, 2 vezes 1,7. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 3,4. Então, você descobriu que o x é 3,4. Quanto é que vai ser o trajeto completo, aproximadamente? Então, MN vai ser 1,5 mais x, que é 3,4, mais 1 metro, 1,0. Então, vamos fazer essa continha rapidamente. 1 e 1 mais 1,5 dá 2,5, né? Eu tenho 2,5 para somar com 3,4. 9, 5, vírgula embaixo de vírgula. 5,9 metros aproximadamente. Quase 6, né? 5,9. Então, o item correto, item C. Tá? Essa nona, você ia ter que fazer uma aplicaçãozinha daquela fórmula da tangente da soma. Mas também era bem tranquilo, porque você tem a tangente da soma, tem a tangente do x, quer saber a tangente do y. Então, é só lembrar que tangente de x mais y é igual a quê? Tangente de x mais tangente de y sobre
1 menos tangente de x, que multiplica tangente de y. A tangente de x mais y é dada. Quanto é? 33. A tangente de x é 3, foi dada. E você quer saber quanto é a tangente de y. Eu vou chamar a tangente de y aqui de a, para a gente não escrever tanto, tá bom? Então vai ficar 3 mais a sobre 1 menos 3a. Igual a 33, então aqui a gente tinha que fazer trabalhar a proporção, tá? Então você vai ter 3 mais a vezes 1, que é 3 mais a, igual a 33 vezes 1, que é 33, menos 33 vezes 3, 99a. Então, ficava A mais 99A igual a 33 menos 3. 100A, 100 vezes A, igual a 30. A é igual a 30 sobre 100. Aqui você pode cortar aqui um zero, né? Então, A dá 3 sobre 10, que é igual a 0,3. Opa, 0,3, né? Portanto, tangente de y, né? É igual a 0,3. Esse 3 está horrível. Pronto, 0,3. Vamos voltar aqui nos itens. 0,3, molezinha. Item B, né? Molezinha essa aí, viu? Essa aí estava dada, né? Pelas aplicações que a gente fez bastante na aula seguinte. Ou na aula anterior, né? E para fechar, a 10ª, que também era uma aplicação da lei dos cossenos, tá bom? Deseja-se medir a distância entre duas cidades B e C sobre um mapa, sem escala. Sabe-se que AB é igual a 80 quilômetros, então ele dava essa distância aqui, que era 80. AC era 120, então ele dava essa distância aqui. E A é uma cidade conhecida, como mostra a figura a seguir. Essa cidade A forma o trajeto que liga ela a B e a C, forma um ângulo de 60 graus, né? Logo, a distância entre B e 100 km é menor que 90, maior que 90 e menor do que 100. Então, você vai enquadrar ela em um desses intervalos aqui. Então, a distância entre B e C chama de x. Está muito claro o que você tem que fazer aqui, né? Você tem os dois lados do triângulo e o ângulo entre eles, lei dos cossenos. Então, ficava x ao quadrado igual a, vamos lá, 80 ao quadrado mais 120 ao quadrado, menos 2 vezes 80 vezes 120 vezes o cosseno de 60. X ao quadrado é igual a 8 vezes 8, 64, 6.400. 12 vezes 12 é 144, acrescenta 2 zeros. Menos 2 vezes, vou deixar o 2 aqui, vou já dizer por quê. 8 vezes 2, 16, vai 1, 9. 96, acrescenta 2 zeros, né? 9.600. Vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60 é o seno de 30, tá bom? Que é 1/2. Então, por isso que eu deixei aqui, eu deixei o 2 ali, tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou cancelar esse 2 aqui com esse, ó. Tá? Então, eu vou ter o seguinte aqui, igual. Vai ficar essa soma, 0, 0, 4 mais 4, 8, né? 6 embaixo do 4, então 6 mais 4, 10, vai 1 mais 1, 2. 20.800 menos isso aqui, né? 9.600. Quanto é que dá isso aí? 0 para 0 é 0, 0 para 0 é 0, 6 para 8 são 2, 9 para 10, 1, vai 1 para 2, 1. 11.200, né? Vejam aí se eu fiz essa conta corretamente. Se eu tiver errado, me corrijam. X ao quadrado é isso aqui. Então, o x vai ser a raiz quadrada de 11.200, né? Isso aqui, você pode fazer assim. Isso aqui é 112 vezes 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, 10 raiz de 112. Vamos ver se dá para melhorar esse resultado aí de 112. Vamos ver o que dá para fazer. 112, vou tentar fatorar aqui para ver o que dá. 2 vezes 5, 10 para 11 é 1. 2 vezes 6, 12 vai 1. Por 2, opa, dá 28, né? Por 2 dá 14. Por 2 dá 7. Por 7 dá 1. Olha que legal. Então, aqui vai ficar 10 vezes raiz
2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 7. 2 ao quadrado. Se ele não falhar, não é ele, né? Vezes 7. Tem que falhar. Então, vamos lá. Vamos fazer cancelamento aqui. Esse 2 vai com esse embora. Esse 2 sai esse também, então fica 10 vezes 2 vezes 2 vezes raiz de 7. Então, fica 40 raiz de 7. Tá? Então, é bom a gente saber uma aproximaçãozinha para a raiz de 7, para a gente concluir aqui. A gente sabe que a raiz de 7 está entre o quê, né? Deixa eu ver se eu colocar em intervalo. É maior que 2 e menor do que 3. Se eu multiplicar tudo por 40, vai ficar 80 menor que 40 raiz de 7, que por sua vez é menor que 40 vezes 3, que é 120. Está entre 80 e 120. É menor que 90? É maior que 90 e menor que 100? Pode ser. Pode ser maior que 100 e menor que 110? Pode ser também. Pode ser maior que 110 e menor que 120? Pode. Pode ser maior que 120? Não. É o único que não dá, né? Então a gente não consegue eliminar muita coisa só pensando nisso aqui, não. Então a ideia é a gente fazer uma aproximação por raiz de 7. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai fazer isso? Ó? Um truque aqui. Raiz de 7, né? Eu quero dar uma aproximação sem calculadora, preste atenção. Se a gente pega 2,1 e multiplica por 2,1, isso aqui vai dar 4,41, ó. 2 vezes 1, 2 vezes 4. 1, 4, 4. 4,41. Tá pouco, né? 3 ao quadrado é 9, então tem que ser 2. Vamos ver se é 2,2. 2,2, 2,2. 2, 2, 4. 2, 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4, 8, 4. Tá longe ainda, né? Ó, eu sei que 25 vezes 25, quanto é que dá? É 625, né? Tá aproximando, ó. 2,5 tá aproximando. Se eu pegar 2,6, fizer 26 vezes 26, quanto é que dá? Vamos ver. Eu sei que 27 vezes 27 vai passar, porque isso aqui dá 729, daria 7,29. Então, ou é 5 ou é 6. 6 vezes 6, 36 vai 3. 6 vezes 2, 12. 13, 14, 15. 2 vezes 6, 12 vai 1. 2, 2, 4, 1, 5. Opa! 7, 5 mais 1, 6. Com certeza, a tua calculadora, quando você extrai a raiz quadrada de 7, ela vai exibir isso aqui. Ela vai exibir 2,6. A outra casa eu não sei. Aí você vai testando. Você bota 1. Aí multiplica. 2,61 vezes 2,61. Tá pouco? Vamos ver se dá para botar o 2. É assim que você faz, tá? Eu vou tentar utilizar essa aproximação 2,6 para ver se a gente consegue concluir, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui. Então, aqui eu vou utilizar a seguinte aproximação. Raiz de 7 igual a 2,6. Então, aqui vai ficar 40 vezes 2,6, que é 40 vezes... 40 não, né? Eu multiplico por 10, então fica só o 4, 4 vezes 26. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 2, 8. Com 2 são 10, né? 2 são 10. Então, aqui dá aproximadamente 104 quilômetros, né? No caso. Esse 104 aí, ele é maior que 100 e menor que 110. Olha aí como a aproximação melhorou, né? O intervalo, a gente otimizou o intervalo. Então, o item correto aqui é o item C.